18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa hoje. 18 horas no ar com ela, Nathalie Moraes. Alô, Nathalie. Boa noite pra você, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Você já sabe, até às 7 da noite nós temos um encontro marcado aqui na 100.7 com muita informação com as principais notícias desta segunda-feira. E é claro, estamos sempre contando com a sua elegante participação aqui no 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e participe conosco. É isso mesmo, queremos saber a sua opinião. O que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas? Manda um alô pra gente aí no 994887592 e a sua participação é essencial para fazermos o programa desta segunda-feira. Mix. Legal, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Caos na saúde do Amazonas. Cooperativas de ortopedistas e cirurgiões deixam o hospital 28 de agosto e atendimento deve ser reduzido em até 1/3. Médicos estão com mais de 3 meses de salários atrasados, enquanto o governo Wilson Lima paga 31 milhões de reais para a Organização Social de Goiânia. Caos também na segurança pública. Polícia só prendeu até agora um dos assaltantes da joalheria do Manauara Shopping. Davi Almeida confirma que Jesus Alves continua na Secretaria de Habitação do município. Omar Aziz, Eduardo Braga e Davi Almeida anunciam um novo grupo político. 18 horas. Muito bem, começa agora para você mais uma edição do 18 horas. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques do dia. Em mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o caos está instalado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, uma das principais unidades de saúde do Amazonas. Os médicos ortopedistas paralisaram as atividades por conta de mais de 3 meses de salários atrasados. Além disso, a nova gestão, sob responsabilidade da Organização Social Agir de Goiás, assumiu o comando do hospital sem sequer estar totalmente estruturado. É o caos. Realmente, Carlão, o resultado de tudo isso, como você adiantou, é o caos. Os números de leitos foram reduzidos drasticamente e os pacientes internados receberam alta sem mesmo estarem recuperados. Dá para acreditar em tudo isso? Olha só, que situação realmente é crítica e, pior, é bastante perigosa, principalmente com a proximidade das festas de fim de ano, quando os pronto-socorros costumam ficar superlotados. Médicos orientam a população que evite recorrer ao 28 de agosto neste momento. A decisão de entregar a gestão a uma empresa de fora do estado sem experiência no Amazonas já está cobrando um preço alto para quem mais precisa, a população, Nathalie. Exatamente, Carlão. Foram quase 4 décadas de atuação das cooperativas no 28 de agosto, garantindo atendimento nas áreas de ortopedia e também cirurgia. Agora, com os repasses atrasados e a falta de planejamento do governo do estado, a população fica desamparada. Enquanto isso, a nova empresa, que já recebeu mais de 31 milhões de reais de adiantamento, ainda patina ali em meio a tudo isso para assumir efetivamente a gestão do hospital. É revoltante. A crise na saúde pública do Amazonas vem de anos, mas parece que o fundo do poço é sempre mais profundo. Basta lembrar o Hospital do Sangue, que está aí com a obra concluída há pelo menos 4 anos, mas nunca foi inaugurado. Ou seja, o problema não é só falta de recursos, é falta de gestão e compromisso com a saúde da população, Nathalie. Exatamente, Carlão. E deputados como o Wilker Barreto, deputado estadual, vem conversando com a gente aqui no programa 18 horas, alertando sobre essa aposta nas organizações sociais que costuma realmente dar errado. E quem paga por tudo isso, a gente já sabe essa conta, né, Carlão?
Nós mesmos, os cidadãos, né? Então, em meio a tudo isso, a gente vem falando, e não é de hoje. A gente está falando de um hospital que atende casos de alta complexidade, com uma demanda gigantesca, não somente aqui da nossa capital, e de pacientes que principalmente vêm do interior do nosso estado. Reduzir o número de leitos no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, em um momento como esse, é um golpe cruel para quem depende do Sistema Único de Saúde. Olha, além disso, Nathalie, ouvintes, não podemos esquecer os profissionais da saúde que estão sendo desrespeitados. Médicos com meses de salários atrasados e sem garantias de pagamento. São esses mesmos profissionais que durante a pandemia, todos nós lembramos, enfrentaram o pior momento da nossa história, colocando suas vidas, inclusive, em risco para salvar milhares de amazonenses. A verdade, Carlão, é que entregar uma das principais unidades de saúde do nosso estado a uma empresa que não conhece a nossa realidade é um erro grave do governo do Amazonas. A saúde do nosso estado não pode ser tratada como um experimento. O governo do Amazonas precisa dar uma resposta para a nossa população, explicar essa escolha e, principalmente, garantir que o atendimento não seja interrompido. Resumindo, a saúde do Amazonas, Nathalie, ouvintes, está no limite. Se nada for feito, o cenário vai piorar ainda mais nos próximos meses e é hora, sim, de cobrar responsabilidade, transparência e respeito. Não podemos assistir calados ao desmonte de um hospital que salva vidas todos os dias. O povo do Amazonas, é claro, merece saúde de qualidade e dignidade. Com certeza, Carlão. E a gente tem acompanhado de perto toda essa situação. E durante a manhã dessa segunda-feira, viralizaram aí nas redes sociais, né, os desabafos desses profissionais, principalmente dos médicos ortopedistas que atuam na unidade no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Foram desabafos contundentes que trouxeram à tona a grave crise na saúde pública do nosso estado, em especial, como a gente está tratando aqui no início do programa de hoje, do 28 de agosto. Sim. Em um dos vídeos publicados, uma médica fez um alerta impactante sobre o colapso na unidade hospitalar. Ela, inclusive, ressaltou que vem sendo muito complicado trabalhar por lá desde que iniciaram essa transição caótica de gestão para a organização social Agir do estado de Goiás. A médica falou sobre uma série de problemas críticos que já estão afetando não somente os profissionais de saúde. A gente está falando de uma série de profissionais renomados que estão deixando a unidade hospitalar, mas a gente fala também do paciente. São pessoas que estão lá na ponta, necessitam desse atendimento e, infelizmente, estão recebendo alta sem estarem prontos para voltar para casa. Olha só a gravidade de tudo isso, Carlão. Entre as principais questões, né, que os médicos vêm levantando e trouxeram à tona nessa segunda-feira nas redes sociais, estão aí a quantidade diminuída do número de leitos, que saiu de 100 para 36 leitos, e a contratação de médicos de fora que tem agido aí de maneira imprudente, realizando altas sem os critérios adequados. Uma das médicas que acabou viralizando nessa segunda-feira nas redes sociais foi a doutora Laís Ferreira, ela que é ortopedista e atua na unidade hospitalar e pronto-socorro 28 de agosto. A gente vai conferir aí um trecho desse vídeo. O último mês de salário que nós recebemos foi em agosto, então nós estamos sem receber em setembro, outubro, novembro, e sem previsão de data. Isso é realmente caótico, porque todos nós temos família, temos contas a pagar, temos responsabilidades, então a gente não consegue ficar sem se programar quanto a isso. Além disso, nós também não podemos parar de trabalhar, então nós estamos sem receber e indo trabalhar ao mesmo tempo. E além disso, agora início de dezembro, uma nova empresa assumiu a administração do Hospital 28 de agosto e Instituto Dona Lindu. Sendo que essa empresa é de Goiânia, é uma organização de saúde. Essa empresa contratou outras empresas médicas para trabalharem no Hospital 28 de agosto. Então, médicos da UTI, da emergência, que trabalhavam há 30 anos no hospital, foram demitidos no vésperas de Natal. Além disso, essas empresas ainda não assumiram com os médicos responsáveis. Então, nós estamos ainda trabalhando lá sem ter contrato. E isso é realmente preocupante, porque a gente não sabe como vai ficar a situação da saúde do Amazonas. Hoje nós temos um quadro de 12 ortopedistas, né, que fazem as funções de prescrever, canal urgência, fazer
cirurgia. Nós temos mais de 100 pacientes internados só no ortopedia. E esse número foi reduzido para 4. Então isso é realmente preocupante, porque a gente não sabe como as pessoas vão ser atendidas, como elas vão ter suporte. Sendo que o 28 de agosto é responsável não só por Manaus, mas de pessoas de todas as cidades do interior. Né? Todos os dias a gente recebe essas pessoas. E o número de traumas, de acidentes, só realmente aumenta a cada dia. 18 horas. Aumentam mesmo e é preocupante, principalmente nesse período do ano, né, Carlão? A gente acabou de ouvir aí, ouvintes, a fala da doutora Laís Ferreira, ela que é ortopedista e atua aí na unidade, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Mas além de ouvir a doutora Laís, a gente conversou com a Francisca Silva, ela que veio lá do município de Fonte Boa. O sobrinho dela, que sofre de anemia falciforme, estaria internado na unidade hospitalar há pelo menos 27 dias. Essa mulher, ela vem tentando uma transferência do sobrinho para o Hemoan e, infelizmente, a informação que ela tem é que a unidade está de portas fechadas, não está recebendo ninguém. E a denúncia que ela trouxe pra gente, Carlão, é que ao longo desses dias, o sobrinho só vem sendo medicado com dipirona e que a situação no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto é caótica. Vamos conferir aí o que diz a Francisca Silva, ela que é acompanhante de um paciente que veio do interior aqui do nosso estado e está internado na unidade hospitalar. Triste, né, a situação aí dentro. É complicada a situação. Eu luto pela vida do meu sobrinho que está aí numa situação que ele veio lá de Fonte Boa e não está na situação que ele está aí. Eu tenho foto, tenho vídeo dele aqui para vocês verem como está a situação dele aí dentro. E aí o remédio que dão para ele só estão dando só de piruna. E o problema dele é anemia. 18 horas. Complicado, né, Carlão? A gente ouviu aí a fala da Francisca Silva, ela que é acompanhante de um paciente, mas quem também conversou com a gente, Carlão, foi o deputado estadual Wilker Barreto. O deputado, não é de hoje que ele vem denunciando na tribuna da Assembleia Legislativa, ele também já esteve algumas vezes aqui no nosso programa, falando sobre essa situação das organizações sociais. E no restante do Brasil, tudo isso não deu certo, né, Carlão? E aqui também não seria diferente. A gente sabe o quanto toda essa situação é complicada, abre portas aí para a corrupção. E na manhã desta segunda-feira, o deputado estadual Wilker Barreto também veio às redes sociais denunciar a situação caótica do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Vamos conferir. Está brincando com as vidas do povo da nossa cidade. Não tinha nenhum planejamento para assumir. Cadê os profissionais? Estão fazendo o processo agora e nesse interstício, quem é que toca o 28? Vão fechar a porta do maior hospital do nosso estado? Isso é criminoso. Vidas estão sendo, nesse exato momento, colocadas em risco. Relatos de médicos e médicas de altas de pacientes da ortopedia sem a mínima condição de ir para casa. Por isso que eu quero fazer um apelo. A Assembleia está de recesso, a minha voz não, mas as minhas prerrogativas como comissão estão suspensas. Por isso que eu faço um apelo à Defensoria Pública da Saúde e ao Ministério Público do Estado do Amazonas que acione as medidas legais para que o 28 de agosto não feche as portas. Gente, isso é muito grave, é de uma gravidade sem precedentes. Essa OS não tem nenhuma condição moral e técnica para estar cuidando da maior unidade de saúde. E não esqueçamos o Noanindu, porta aberta para as mulheres, tá, gente? 18 horas. Carlão e ouvintes, a gente acabou de ouvir aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto falando da gravidade de toda essa situação. Carlão, e o mais inusitado é que em meio de tudo isso, em meio a todo esse caos instaurado em um dos principais hospitais da região norte do Brasil, a secretária de saúde aqui do nosso estado, Nayara Maksud, veio até as redes sociais e simplesmente ignorou o pronunciamento por parte dos profissionais
profissionais médicos ignorou toda a situação que está acontecendo na unidade hospitalar e ela publicou um vídeo falando, né, sobre os acordos que foram feitos por parte do governo do Amazonas e a Secretaria Estadual de Saúde com os profissionais, falou sobre as progressões, planos para 2025, mas ignorando toda a situação caótica do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Vamos conferir agora um trecho aí do que foi publicado pela Secretaria de Saúde na tarde dessa segunda-feira. Aqui na Secretaria de Saúde, em reunião com a mesa de negociação e por determinação do nosso governador Wilson Lima, estamos fechando 2024 com mais uma conquista, que são as promoções e as progressões referentes ao ano 2014 e 2015. E também fizemos aqui toda uma avaliação do ano de 2024, todo o diálogo, todas as conquistas que a mesa de negociação, em conjunto com o governo do estado, conseguiu colocar em prática e quais são os próximos caminhos que nós vamos percorrer para 2025. 18 horas. Carlão, a gente acabou de ouvir aí a fala da secretária de saúde aqui do nosso estado, Nayara Maksud, mas a gente sabe, Carlão, que nem tudo são flores, que não existe essa maravilha toda na saúde aqui no nosso estado e principalmente no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A gente vai continuar falando sobre isso agora, Carlão. Agora 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Exato, Nathalie, na entrevista do dia nós vamos continuar falando sobre essa crise no Hospital 28 de agosto e agora nós vamos estar entrevistando quem realmente vive o dia a dia, a situação real da saúde no nosso estado. Vamos conversar com as médicas ortopedistas Carol Antony Roagem e Ana Cristina Roagem, médicas que atuam na linha de frente do 28 de agosto. Boa noite, doutoras. Então, vocês que estão ali sempre no dia a dia sabem qual é realmente a situação de hoje do 28 de agosto. Eu gostaria muito de ouvir de vocês essa situação atual que nós enfrentamos aí na saúde pública do nosso estado. Boa noite, doutoras. Boa noite, Carlão, e obrigada por esse espaço que a Rádio Mix está nos fornecendo, né? Até para que a gente esclareça um pouco a população, como hoje já houveram várias imagens de colegas explicando o que está acontecendo, porque houve uma informação equivocada de que nós estaríamos entrando de greve, que nós estaríamos cruzando os braços, e não é isso que está acontecendo. Nós fomos a empresa Itoan, com 30 anos de serviço em ortopedia no estado do Amazonas, foi trocada. E hoje fomos retirados de dentro do 28 de agosto. Semana passada pediram para a gente retirar as coisas que a gente nossos pertences da própria empresa, porque há muitos e muitos anos, algumas coisas são postas dentro das unidades, não só do 28, pelas empresas médicas. Cadeira, computador, uma série de coisas. Os nossos confortos somos nós que fazemos. Então, tudo isso é a gente que coloca dentro da unidade. Sim. Então, por conta disso, pediram para a gente tirar nossas coisas de lá, porque outra empresa havia ganho em Goiânia e que já estava chegando. Que foi o que aconteceu. Semana passada vieram 2 colegas ortopedistas, vou chamá-los de colegas porque eles são ortopedistas e médicos, né? Mas vieram, já fizeram cirurgias, inclusive sem o credenciamento apropriado do CRM, o que é uma irregularidade, né? Nesse mesmo final de semana, na sexta-feira à noite, o diretor clínico da OS, Agir, às 11 horas da noite, deu alta de 10 pacientes, aliás, nem todos foram embora, porque alguns moravam muito distante do centro, né, que é o 28 de agosto, e ficaram com medo, inclusive, de ir embora por conta do horário. Então, são atitudes de quem assumiu a ortopedia dentro do 28 de agosto, né? E ontem, domingo, já 2 colegas ortopedistas começaram a prescrever, a avaliar os pacientes e marcar cirurgias para ontem à noite e já para hoje de dia também, cirurgias essas que estão ocorrendo nesse momento no 28 de agosto. Nós nos mantivemos lá durante esse período todo em honra à população e ao que nós acreditamos, né? Porque são 30 anos, é muito dolorido tudo isso que está acontecendo.
Doutora Carol, eu queria que a senhora falasse agora para quem está nos ouvindo, com a sua experiência ali dentro da unidade hospitalar, dentro do 28 de agosto, essa redução no número de leitos de mais de 30%, a gente está com as festas, as principais festividades do ano já batendo na porta. O que a gente pode esperar desse quadro? O que a gente pode esperar diante de toda essa situação? Vamos lá. Nesse final de ano, impacta muito no nosso quantitativo, no quadro de pacientes que a gente tem. A gente não consegue já, devido à demanda normal, o habitual, é muito difícil a gente conseguir ecoar a quantidade de pacientes que a gente recebe, pois nós somos uma unidade que recebemos pacientes, inclusive dos interiores. Então a gente sabe que nesse período festivo acontecem mais imprudências, aumento do consumo de álcool, isso leva ao aumento dos acidentes e a gente fica como o principal hospital que recebe esses pacientes. Com a nova administração, que eles visam diminuir essa quantidade de leitos, ou seja, hoje nós temos mais de 110 pacientes e a proposta para eles foi de 36 leitos, a gente sabe que não tem outra alternativa da empresa que não seja fechar as portas dos 28 de agosto para que nenhum procedimento de urgência, que seja de onde venha, aconteça. Então, realmente não tem outra maneira disso acontecer que não seja eles fechando a porta, o que é extremamente preocupante, né, para toda a população. A gente não pensa só na capital, mas pensa também no interior, mas imagina você ou qualquer um de nós precisando de alguma situação de emergência e você chegar na porta do 28 e dar com as caras, com os burros nas águas, literalmente. Então, doutora, a principal recomendação é realmente evitar a unidade nesse momento. Isso. Na verdade, a unidade, ela precisa ser... a gente não tem que parar o atendimento. Os médicos que foram lá contratados e que estão lá para atender, eles têm total obrigação de atender toda a população da cidade. Então, o que a gente mais acha prudente é as pessoas terem cuidado, na verdade, em relação a prevenção de acidentes e tudo mais. Mas é obrigação do Hospital 28 de Agosto ainda permanecer atendendo os pacientes que estiverem lá. A gente imagina que por conta desse baixo número de leitos que eles reduziram da capacidade, eles provavelmente se recusem a abrir ficha ou a fazer algum procedimento que realmente não seja o adequado. Mas da parte médica, ninguém pode omitir socorro, né? Agora, doutoras, né, a gente sabe, ou a gente tem ouvido falar que o modelo de gestão da organização social Agir é exatamente isso. Olha só, reduzir os atendimentos no 28 de agosto e direcionar os casos excedentes para outros hospitais. Agora, o que a gente pode concluir com isso? Essa demanda vai ser atendida, porque já os outros hospitais já estão por exemplo, o Platel Araújo, o João Lúcio, já é um atendimento precário, difícil. Como ficaria essa situação, doutoras? Pois é, a saúde, eu acordei hoje e pensei, a saúde não conhece a saúde, viu, Carlos? Porque como é que você pode pensar em reduzir o número de leitos de um hospital que atende toda a população, a maioria da população? Lógico que nós temos apenas 3 unidades hospitalares de urgência e emergência, não temos retaguarda, não temos para onde mandar esses pacientes que poderiam sim ser operados numa área de retaguarda com ortopedia, mas não existe isso. Hoje se faz o processo de cirurgias de urgência retardada dentro das unidades de emergência porque não tem para onde mandar esses pacientes. Por isso o acúmulo de paciente dentro das unidades. Por quê? Eu vou mandar para onde esse paciente? A única retaguarda que nós temos é o Adriano Jorge, que já tem a sua própria demanda, porque também é porta aberta. Não é urgência e emergência, mas é uma porta aberta ambulatorial, recebe muito do interior e tudo, né? E da própria capital. Eu acho que o que precisa ser esclarecido também é porque a população, ela aumenta, né? Então, aumenta a população, aumenta a compra de veículos, de motos, e a gente, há quantos anos não temos apenas 3 pronto-socorros no estado, né? Só aumenta. 3 pronto-socorros para tomar conta de da capital e dos municípios, então a gente não tem para onde ecoar esses pacientes que chegam para a gente de demanda.
Isso é um problema já recorrente, um problema público que vem de muitos anos, mas que a empresa do Itoam está à frente, sempre operando e tentando dar vazão ao maior número possível de pacientes que a gente recebe, todos sendo extremamente bem atendidos, operados e tentando melhorar a resolutividade do problema desses pacientes, mas não precisa ser, foi como eu falei no vídeo, né? Não precisa ser muito bom expert em matemática para a gente saber que essa conta não fecha. Não fecha mesmo. E a gente sabe, né, doutora, que o tratamento, por exemplo, de um paciente com qualquer problema ortopédico é longo. Né? A gente não tem como calcificar um osso, por exemplo, do dia para a noite. Não existe isso. E como é que fica diante dessa nova estrutura? Vocês anunciaram hoje que pacientes que não tinham concluído o tratamento estão recebendo alta. Como é que fica tudo isso? Isso. A grande questão da ortopedia, a ortopedia ela é uma área médica que é extremamente resolutiva, desde que você consiga resolver os problemas em tempo hábil. Então, se você não resolve, os pacientes eles ficam literalmente aleijados. Você imagina você quebrar um braço e você não ter tempo hábil para operar seu braço. Isso aí lhe deixa, né? Falando nisso, doutora, procede a informação de que pacientes recebem alta estando ainda em estado grave? Então, foi o que foi pedido pra gente, tá? Pelos médicos que estiveram lá com a gente já quando entraram, enquanto a gente ainda estava dentro do hospital atendendo, o diretor clínico deles entrou em contato com a gente lá dentro do Hospital 28 de Agosto e pediu para que a gente desse alta dos pacientes que não... você não tem um paciente que está aí só tomando dipirona para a gente dar alta e operar ele num segundo momento? E a gente falou, eu falei, eu não posso fazer isso, doutor. Se os pacientes eles estão internados é porque eles estão aguardando procedimento cirúrgico. E num outro momento, nesse mesmo dia, ele pediu para que a gente desse alta dos pacientes com fraturas de membros superiores, ou seja, pacientes que têm capacidade de deambular, sair do hospital para procurar atendimento posteriormente. O que não significa que o paciente não vai ficar também debilitado, né? Então a gente trata o paciente, pode ser fratura de fêmur, tíbia, mão, o que seja. São pacientes que pra gente são urgentes e que a gente trata ele como urgência sim. Por isso que a gente mantém internados para resolver o problema de todos os pacientes que a gente consegue resolver dentro do 28. E o Instituto de Ortopedia do Amazonas, o Itoam, hoje tem quantos médicos cirurgiões atuando aqui no nosso estado? E quem assume agora o lugar de todos esses médicos, doutora? Então, nós somos uma empresa, o Instituto de Traumato e Ortopedia do estado do Amazonas tem 30 anos de existência. Fizemos, inclusive, esse ano. Temos 122 sócios, né? E nós atuávamos em 19 unidades, contando com 28 de agosto. Continuamos, então, em 18 unidades, né? Nos outros 2 pronto-socorros que restam, os ambulatórios, Adriano Jorge e alguns SPAs. Então, a gente continua trabalhando nessas outras frentes de trabalho. E vamos continuar fazendo a nossa parte, né? Como sempre. Agora, aqui uma situação, por exemplo, quanto que o governo Wilson Lima deve, que a gente vive falando, né? Que eles estão devendo para médicos, enfim, devendo para vários profissionais. Especificamente médicos, cirurgiões, ortopedistas. Quanto que o governo está devendo? Então, em valores é um pouco complicado de te expressar agora, mas ele está desde o mês de setembro sem nos pagar. Entende? Então são 3 meses que já estão aí pendurados, né? E lembrando que no início do ano nós tivemos uma reunião, um acordo, inclusive firmado com assinatura e tudo dentro da própria Casa Civil, com as empresas médicas, o governo do estado, a Secretaria de Fazenda e a Alean, aonde foi acordado que pelo fato da gente ter aceito a divisão do ano passado de novembro e dezembro, pago durante este ano em 7 vezes, veja bem, é uma facilidade para o governo, vocês hão de acreditar, né? Porque você deixa de receber teu salário para dividir ele em 7 vezes no ano seguinte. Contanto que, porém, a contrapartida seria que nós receberíamos
mês a mês de 2024 até o mês de novembro desse ano. O que não está acontecendo, como eu acabei de dizer, nós estamos desde setembro sem receber. É triste essa situação, né? Doutora, inclusive, para a noite dessa segunda-feira, o Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas anunciou uma coletiva de imprensa, onde onde os médicos, né, devem receber aí vários profissionais para anunciar também a redução de atividades em algumas unidades hospitalares. Ou seja, o calote não é somente nos ortopedistas. Não. Antes da gente encerrar, eu realmente queria que as senhoras deixassem, né, um recado para o governo do Amazonas, já que em meio a toda essa situação caótica, são meses e meses sem receber, trabalhando de forma desumana, e agora ainda vem essa troca, né, pelos profissionais, por médicos que vieram de Goiânia. O que a senhora tem a dizer aí para as nossas autoridades? Então, nós somos ao todo 15 empresas médicas, né? O ICEA, que você acabou de citar, assim como a Coperclin, a Copate, nós estamos todos no mesmo barco. Todas essas empresas serão trocadas dentro do 28 de agosto. Mesmo as que assinaram o contrato, foi revogado, foi distrato, né? Foi feito o distrato, e elas também estão saindo, já foram convidadas a sair, tanto a clínica médica como a Copate. Gente, a Copate é UTI. A nossa UTI do 28 de agosto é a melhor UTI do estado. Nós temos 40 leitos atendidos por profissionais de excelência. Isso tudo vai mudar. Eu não sei quem vai para dentro da Copate. Então, a clínica médica que atende e pacientes que deveriam dar continuidade em outras unidades como SECOM, Hemoan, ficam dentro do 28 de agosto aos cuidados da clínica médica, porque não tem, as outras unidades não recebem aquilo que você começou falando do rapaz da hemofílico, né? Com anemia. Quer dizer, realmente, isso é uma verdade. O nosso sistema CISREG não funciona, aliás, isso é nacional, não funciona em canto nenhum. Você não consegue mandar esses pacientes para outro canto para tratamento, né? No caso da ortopedia, a gente, antes de fazer essas cirurgias dentro das unidades de emergência, o paciente levava até 90 dias para chegar ao Adriano Jorge para operar, ou seja, ele já chegava sequelado, sem conduta a ser feita. Então, isso tudo, o nosso receio é que a gente está andando para trás. Uma coisa que a gente já tinha evoluído, tinha minimizado e infelizmente nós vamos andar para trás, porque o volume de pessoas não vai parar nem vai diminuir, né? Mas o volume de médicos está diminuindo em todas as especialidades, o que é mais grave. Muito bem, doutoras, considerações finais, né? Vamos encerrar por aqui a nossa entrevista. Eu gostaria que vocês aí fechassem a entrevista, mandando um recado ou alguma consideração que deve ser dita agora nesse momento com relação à saúde e o governo Wilson Lima, por favor. Eu acho que ficou apelo principalmente aí à população para não fazer vista grossa realmente a tudo que está acontecendo no estado do Amazonas. Nós não podemos nos calar, a gente tem que se unir, a população ela precisa ficar sabendo do que está acontecendo. Da realidade. Muitas vezes a gente fica com medo de se expor, porque não é todo mundo que tem coragem de dar a cara a tapa e ouvir muitas vezes comentários críticos em relação aos médicos, mas nós sabemos o que a gente vive, todo mundo tem conta, tem boleto para pagar, e do mesmo jeito a gente está lá dentro do hospital com situações precárias, às vezes sem material para fazer uma simples atadura, um simples curativo que a gente precisa trocar, a gente não tem material para fazer isso. Os pacientes com frequência nos pedem para levar deles mesmo comprarem, para a gente conseguir fazer essa troca de curativo. Então, para a gente é muito triste e desesperador. A gente espera realmente que a população esteja do nosso lado nesse momento, porque todas as empresas médicas estão passando por um momento muito difícil. E, infelizmente, não somos só nós, médicos e empresas médicas, que sofremos com isso. A população toda está se vendo agora num momento de calamidade pública. Ok? Ok, então conversamos com as médicas ortopedistas Carol Antolin Roagem e Ana Cristina Roagem. Muito obrigado pela participação de vocês hoje no 18 horas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, caos não é só na saúde pública, infelizmente. A segurança vive aí os piores dias. No sábado, criminosos armados invadiram o shopping Manauara, o maior de Manaus, e assaltaram uma joalheria. Houve tiroteio causando pânico entre lojistas e clientes. Foi uma manhã de terror, Nathalie. Pânico mesmo, Carlão. Com o barulho dos tiros, as lojas fecharam as portas às pressas, abrigando ali dentro clientes, funcionários, dentro dos estoques, em salas internas para proteção. Muita gente viveu ali mais de 1h30 de pânico, porque as pessoas não sabiam se elas podiam sair ali daquele local. Foi uma situação realmente de pânico, né? Foram vários familiares que se aglomeraram ali na porta do shopping center, localizado aqui na zona centro-sul aqui da nossa capital. E segundo o secretário adjunto de Segurança Pública do Amazonas, Anésio Paiva, os disparos foram feitos pelos assaltantes assim que eles perceberam a chegada da polícia. Olha, Nathalie, vídeos gravados por quem estava no shopping mostram 2 suspeitos deixando a joalheria do piso superior e a polícia militar fazendo a perseguição. A busca seguiu até uma área de mata próxima ao shopping. A polícia só conseguiu prender aí um dos assaltantes e recuperar parte dos objetos roubados. Repórter, né, André Araújo está na área. André Araújo trazendo mais informações aí. André, a polícia não conseguiu prender os outros criminosos. Como está a situação agora desse assalto aí, né, tão comentado até agora no Manauara Shopping? André, boa noite. Carlão, boa noite para você, boa noite Nathalie Moraes, boa noite também você, ouvinte que nos acompanha nesse momento aqui pela 100.7. Olha, as últimas atualizações sobre esse caso do roubo à joalheria ali no shopping Manauara, né, que os outros envolvidos no crime seguem foragidos. Apenas aí, como você já falou, como vocês falaram, um dos suspeitos está preso, que é o Clenilton Lima, de 34 anos. Até o momento é o único integrante do grupo criminoso envolvido no assalto a ser preso. Ele foi encontrado ali tentando se esconder uma área de mato que fica ali na praça de alimentação do shopping. E segundo a Polícia Civil aqui do Amazonas, o homem possuía 2 mandados de prisão em aberto por roubo majorado no estado do Pará e estaria no Amazonas há 20 dias. Ele foi preso em flagrante, deve responder pelos crimes de roubo triplamente majorado com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, além de documento falso. Com ele foram encontrados aí algumas joias, relógios, arma de fogo e munições. Outra atualização que a gente traz é que ontem aconteceu uma coletiva de imprensa. A Polícia Civil informou não ser possível ainda afirmar o número de suspeitos envolvidos nessa ação criminosa. Tem aí os vídeos que mostram o exato momento ali que esses criminosos entram ali na loja, anunciam o assalto, saem atirando, mas a polícia investiga aí possíveis outros participantes. Pode ser que no veículo tinha mais gente, pode ser que tinha ajuda de outros envolvidos também, já passando informações. Então tudo isso segue sendo investigado, né? E também, durante essa coletiva de imprensa que aconteceu ontem, a Polícia Civil informou que relógios, celulares, notebooks e aí mais de R$2.000 em espécies roubados durante esse assalto que aconteceu sábado foram recuperados, né, ali depois do crime em uma kitnet na zona norte aqui da capital amazonense, né? E com a chegada dos policiais ali nesse local, que houve uma denúncia anônima de que estaria ali possivelmente nessa kitnet ali os produtos roubados ali dessa joalheria. Com essa denúncia anônima, os policiais foram até o local. Quando chegaram lá, os que estariam, um grupo de suspeitos teriam fugido dali do local. As autoridades também não informaram quantas pessoas estavam nesse imóvel e aí acabou que ninguém foi preso, né? Apenas o material que foi recuperado, apreendido e levado, claro, à Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações. Só que depois de tudo isso, aí, Carlão, depois de tudo isso, Nathalie, depois de todo esse acontecimento, claro, repercutiu não só aqui em todo o estado do Amazonas, mas também como em todo o país, né? Foi notícia, inclusive, nacional. Também alguns políticos acabaram se pronunciando nas redes sociais. A gente tem um trecho de um deles, que foi o senador Eduardo Braga, que falou aí sobre essa situação de uma falta de planejamento e também falta de segurança pública aqui no estado do Amazonas. Vamos acompanhar a fala dele.
É lamentável as cenas de tiroteio dentro do shopping Manauara, na cidade de Manaus. Mas isso é apenas a ponta do iceberg da falta de política de segurança pública na cidade de Manaus. Fica aqui o meu protesto, fica aqui o meu alerta às autoridades estaduais, às forças de segurança, porque não é possível que Manaus não tenha uma estrutura de inteligência na segurança pública que possa prever o que está acontecendo. Se você está nos bairros, você não está seguro. Se você está no shopping Manauara, o shopping mais sofisticado da cidade de Manaus, você não está seguro. Portanto, não é à toa que o povo da cidade de Manaus está se sentindo inseguro. Aliás, o povo do estado do Amazonas não está se sentindo seguro. Portanto, fica aqui o meu protesto e a minha disposição de ajudar o Amazonas e o Brasil a encontrar uma solução para o problema da segurança pública. Basta de tanta falta de compromisso em torno da vida do povo brasileiro e em especial do povo amazonense. 18 horas. Fala do senador da República, Eduardo Braga. André, o que é lamentável diante de toda essa situação, que nós estamos a menos de 10 dias para o Natal, a principal data para o comércio. Os lojistas e comerciantes esperam o ano todo por essa data. E muita gente acaba optando em fazer as compras de fim de ano nos shopping centers por ser um ambiente mais seguro. Só que, infelizmente, não existe mais local seguro na nossa cidade. Infelizmente, até mesmo um dos shopping centers mais sofisticados da região norte do Brasil está sendo alvo dos criminosos. Exatamente, foi inclusive a fala do senador Braga que a gente ouviu agora há pouco, nem naquele momento também de lazer, que é o shopping, que você diz, não, lá no shopping eu vou poder andar mexendo no celular, já que no centro é completamente diferente. Inclusive, mesmo aí com toda essa campanha de segurança que o governo do estado fez ali pelo centro da cidade, com bastante policiamento, ainda assim, o próprio governo ainda inclusive diz, as orientações é que se você for no centro da cidade, evite estar expondo o celular, evite levar joias, porque ainda assim pode acontecer esses crimes. Então foi feito, inclusive, toda uma estratégia de segurança para o final do ano, porque a gente sabe que a criminalidade ali opera todo final do ano no centro da cidade, mas parece que ficou direcionado somente no centro da cidade. Aí os criminosos, sabendo disso, vamos para um outro lugar ali que a gente esquecendo das demais áreas comerciais, né, André? Tem essa segurança pública. Então, inclusive o que a polícia faz nesse momento, a Polícia Civil investiga toda essa situação, que shopping, por ser público, pelas pessoas entrarem ali no local, então não se sabe se realmente um dia antes ou uma semana antes podia estar ali os criminosos investigando toda a movimentação do shopping, onde tem segurança, onde não tem, a polícia está andando aí nessas ruas por aqui próximo, qual horário é o melhor, porque a gente sabe que essa situação do shopping aconteceu aí bem cedo, logo assim que o shopping abriu, que normalmente o shopping abre por volta de 10 da manhã, quando foi 10h30, 11 horas começou a acontecer esse crime. Será que esses criminosos acabaram pensando assim, o movimento é pouco, não tem polícia por aqui perto nesse horário, então vamos atacar. Tudo isso segue sendo investigado pela polícia, mas como também a gente conferiu a fala aí do senador Eduardo Braga, essa é uma situação onde falta segurança nas ruas e até mesmo no lazer da população, como por exemplo em ir no shopping, né? E também sobre essa ocorrência que aconteceu no shopping, por meio de nota, o Centro de Compras informou que o shopping reitera o compromisso com a segurança, investindo continuamente em equipes capacitadas, tecnologia de monitoramento e colaboração com as autoridades para oferecer um ambiente cada vez mais seguro para os clientes e lojistas. Então essa é a nota oficial aqui do Shopping Manauara. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa falta de segurança pública, porque tem uns dados aqui que a gente vai resumir aqui um pouco. Manaus, ela faz parte do ranking de 50 cidades mais violentas do mundo. Esse levantamento da ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, né? Uns dados aí que foram levantados referentes ao ano passado, né? Pelo estudo
por esse estudo, a capital amazonense ocupa aí a 27ª posição. E sobre esse assunto também, dessa falta de segurança que acontece aqui no estado do Amazonas, eu conversei com um especialista em segurança pública, que também é ex-secretário de Segurança Pública aqui do Amazonas, Coronel Amadeu Soares, que contou pra gente sobre um pouco dessa situação que acontece na segurança pública, né? Os investimentos em segurança pública neste ano aqui no estado, segundo Amadeu Soares, diminuiu, e também que o governo ainda está devendo algumas datas bases para a Polícia Militar e Civil. Segundo ele, o Coronel Amadeu Soares, o governador Wilson Lima fica nessa de como não cobrar a maior eficiência da polícia, porque ele está em débito aí com os policiais. E também ele comentou um pouco, conversando com ele, com o Coronel Amadeu Soares, ele comentou um pouco também sobre várias estatísticas e aí que são reveladas pela Secretaria de Segurança Pública sobre diminuição de crimes, mas ele falou que esses números não condiz com a realidade, porque números de assaltos, na opinião deles, são grandes, e muitas das vezes as estatísticas de diminuição de números de crimes aqui no estado do Amazonas é por falta de registro de boletim de ocorrência, porque a população, segundo Amadeu Soares, sabe aí que a justiça não funciona, que fazem essa denúncia, mas que vão lá ou não conseguem recuperar aquele material roubado, e aí muitas das vezes acabam se frustrando e acabam deixando de fazer a denúncia, o registro de boletim de ocorrência, que na verdade é importante sim registrar. E em outras vezes, quando acontece o crime, as pessoas por volta de 18 horas, 19 horas, acabam sofrendo assaltos, sendo vítima de um crime, e vão procurar uma delegacia para fazer a denúncia, mas quando chega lá, a delegacia está fechada. Então vamos ouvir agora o Coronel Amadeu Soares. Eu não levo muita fé nisso, porque você não percebe isso na rua, você não percebe isso no semblante da população. E você percebe que muitas pessoas deixam de registrar boletim de ocorrência porque não estão tendo acesso à delegacia. E esse era um problema que nós tínhamos resolvido, né? Então, assim, a Polícia Civil e a Polícia Militar, elas precisam de estrutura, e essa estrutura precisa estar disponível para a população. E eu vejo, com as ocorrências que aconteceram, incluindo essa de sábado no Shopping Manauara, que algumas delegacias estão bem desestruturadas, porque não tem efetivo, entendeu? Não tem investigador, não tem escrivão, e aí os delegados ficam meio de mão atada. Então, o governo precisa resolver isso. Isso daí é o M1A1, é o dever de casa, é o feijão com arroz. Isso daí não pode faltar, porque senão a população fica à míngua, fica à mercê da criminalidade. 18 horas. Muito bem, a gente conferiu a fala aí do Coronel Amadeu Soares, que é secretário de Segurança Pública, falando aí sobre essa falta de segurança pública aqui no estado do Amazonas, Nathalie e Carlão. Beleza, André, obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui no programa 18 horas, agora são 6 horas e 48 minutos. 18 horas. Eu continuei em 100,7, agora nós vamos falar dos bastidores da política amazonense, os detalhes da política amazonense. 18 horas. Política. E é com ela, Cíntia Blink, que já está aqui conosco em nossos estúdios, ao vivo e em cores e com novidades, sempre com novidades. Alô, Blink, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, tudo certo. Olha só, nesse final de semana foi agitado aí para a política local, né? Você tem material aí sobrando, né? O senador Eduardo Braga reuniu um time poderoso numa festa de confraternização e anunciou aí a formação de um novo grupo político aqui no estado do Amazonas. É isso mesmo? É isso, Cíntia, mesmo. Vou te falar desse almoço, mas rolou um negócio agorinha que eu tenho que te contar nesse instante. Eu fico agradecida quando acontece. Quando acontece assim, antes de eu entrar, sabe? Quando a decisão do juiz vem antes de eu chegar aqui, sim, porque colabora muito. Quero agradecer a decisão do desembargador Ayrton Gentil, que foi antes. Mas deixa eu te falar do almoço primeiro. Manda. Eduardo Braga, senador, que em 2026 vai ter que encarar aí uma
eleição, para uma possível reeleição, né? Vai tentar ser senador de novo, já está movimentando para 2026, porque a gente já sabe que desde esse ano 2026 chegou no mundo da política. Acaba uma campanha, começa outra. Começa outra, é assim. E aí nós temos que ele fez uma confraternização, como você falou, né? Um almoço em que estiveram presentes Davi Almeida, que é o prefeito de Manaus, o senador Omar Aziz, teve também deputado federal Saulo Viana, teve também prefeito de Parintins, Bi Garcia, prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, e Átila Lins, além do Saulo Viana, teve Átila Lins e Sidney Leite, deputado federal. E teve também deputado estadual, como Daniel Almeida, que é irmão de Davi Almeida, Sinésio Campos, Maíra Dias, Adjuto Afonso, Cristiano D'Angelo e Tiago Abraim. O Eduardo Braga fez esse almoço e deixou muito claro que não é à toa. Aliás, movimento de político nunca é por acaso, nunca foi só um almoço. Tem uma finalidade ali. Sem dúvida. E ele falou que Amazoniano Mendes sempre dizia que não existe político que consegue viver, que consiga ter uma vida pública longa sem ter um grupo político. E ali ele estava fazendo nascer um novo grupo político com essas pessoas, mostrando que existe um lado, que existe um grupo nascendo, que existe um objetivo acontecendo ali. No caso de Eduardo Braga, a gente sabe muito bem que ele quer a reeleição, ele quer voltar para o Senado em 2026. Omar Aziz, que faz parte dessa história também, a gente também sabe que ele quer ser governador do Amazonas. Então, em 2026, o objetivo de Omar Aziz é ser governador. Ao lado dele, nós temos ali Davi Almeida, que prometeu de toda forma esse ano que ele não viria para governo e ia, não só ele não viria, como ele faria campanha para Omar. Agora, tem muita gente apostando, será realmente que ele não vem? Será que os olhos não vão brilhar ali para a possibilidade de virar governador? Ele teve um gostinho disso, né? Quando ele foi interino. Aí começam a aparecer as pesquisas, Então a possibilidade é grande e tudo mais, a tentação é alta. São várias coisas, né? Mas de qualquer forma, nesse momento, estão todos almoçando e dizendo que tá todo mundo junto aqui com um objetivo único, que é fazer todo mundo crescer, todo mundo alcançar os seus objetivos que já foram compartilhados. Vamos ver, mas por hora o que a gente está vendo é muita união nesse grupo, mas nesse momento o que a gente espera é união mesmo, ainda não é para ter nenhuma briga, mas a gente vai acompanhando para contar para você os novos episódios dessa história. Beleza, Blink, conta pra gente, né? O prefeito Davi Almeida vai continuar aí mantendo o Jesus Alves como aliado? Ele permanece como secretário municipal de habitação? Aliadíssimo, Jesus Alves, que vem via Eduardo Braga. Agora, uma coisa importante sobre a Secretaria de Habitação é que ela é uma secretaria muito boa de você conseguir um mandato. Por quê? Ela é uma secretaria que tem muito acesso ao povo, que faz muita entrega, que tem um poder político muito bom de captar voto. E aí eu até me perguntei, por que Jesus está nessa secretaria? Será que ele quer vir aí em 2026 para algum cargo? Ele quer ser deputado estadual, alguma coisa assim? Pode ser. Mas também todo esse poder político que essa secretaria alcança pode ser transferida para Braga, né? Que é aliado de primeiríssima hora aí do Jesus Alves. E lá tem uma série de programas que estão acontecendo e que estão prontas para serem entregues, para chegar naquele momento final que é de entrega. Então, vem muito a calhar, sabe? Esse momento de... Essa secretaria, ela é muito estratégica para quem quer alcançar um mandato. Blink, olha só, na sexta-feira os deputados aprovaram o orçamento do governo do estado para 2025 e mais um empréstimo de 6 bilhões para o governador Wilson Lima. Procede? Procede. Foi sexta-feira que aprovaram a LOA, por isso está liberado que eles possam ter férias, porque já aprovaram a lei orçamentária anual, ou seja, todo o texto que fala onde que vai gastar o dinheiro ano que vem. E aí a gente está falando da LOA, de um orçamento de 31,4 bi para 2025. Eles aprovaram, além disso, 114 projetos, porque é aquele fechamento, assim, né, da Assembleia, últimos momentos. Para a saúde e educação, vai ter um orçamento de mais de 4 bilhões cada. Segurança deve receber mais de 3 bilhões.
e o setor primário fica com 413 milhões. Aí, assim, emendas individuais também foram propostas aí 531 emendas impositivas dos parlamentares. A gente sempre fica de olho nessas emendas, porque é de lá que sai para onde é que os deputados, no caso dos vereadores também, os vereadores, para onde eles estão mandando. O ano de 2024 a gente viu uma chuva de dinheiro destinado para ONGs, em especial na Câmara Municipal de Manaus, mas na Assembleia também rolou. E aí é bom a gente ficar de olho para saber direitinho para onde estão mandando dinheiro e como esse dinheiro está sendo utilizado. Quanto ao empréstimo que você falou, Carlão, foram 2 empréstimos, aí somando esses empréstimos a gente está falando de um total aí de 6,5 bilhões de reais. Para onde é isso? Por que está emprestando? Fala-se que vão ser utilizados no Programa de Sustentabilidade Fiscal, ou seja, para pagar dívida. E também para economia sustentável, ou seja, vai ser para pagar dívida interna e também combate a queimadas e desmatamento. Eu tenho mais uma coisa para contar, mas vocês têm mais perguntas? Eu não lembro. Tenho, Blink. Outra pasta, né, que é bastante aguardada e comentada e que deve retornar agora nessa continuidade aí de gestão do prefeito Davi Almeida é o esporte. Ele já decidiu se vai ter recriação ou não dessa secretaria? Ela deve retornar agora nesse segundo mandato? Deixa eu lembrar aqui. Bora, menina, pensa rápido. 18 horas e 56 minutos. Conta aí pra gente, Blink. Posso contar o que eu tô ansiosa pra dizer? Conta. Ari Moutinho Júnior conseguiu retornar ao Tribunal de Contas. Ele tinha sido afastado por uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A gente trouxe aqui semana passada que teve uma reunião, até uma reunião secreta, e o resultado foi esse. Mas ele entrou com um mandado de segurança via advogados, e aí hoje saiu a decisão assinada monocraticamente, ou seja, apenas por um desembargador, que é o Ayrton Gentil, dando uma liminar, dizendo que Ari Moutinho Júnior não está afastado porque o TCE não tem competência para afastá-lo, ou seja, essa decisão de afastar o Ari Moutinho Júnior não caberia ao Tribunal de Contas, por isso não valeu. Então, a liminar foi para dizer, Ari não está afastado, mas, vamos lembrar, é uma liminar, então é decisão temporária. O assunto ainda vai ser discutido mais profundamente para chegar a uma conclusão correta ali. Deixa eu ver só sobre a Davi Almeida recriar a Sengel. Pois é, ele anunciou que ela vai voltar sim, ela já existia antes, mas ela deixou de existir e agora ela está nos planos para retornar em 2025. Eu trago mais informação para você amanhã. Beleza, Cíntia Blink, agora são 6 horas e 58 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Carlão, inclusive a gente começou a semana debaixo de uma chuva forte aqui na nossa capital. Vários pontos da cidade ficaram completamente alagados, teve trânsito travado em vários pontos, muitos transtornos, e a gente volta a conversar com ele, o repórter André Meirelles. Mais uma vez, boa noite, André. E a queda de 2 árvores no centro aqui da nossa capital complicou ainda mais toda essa situação, trouxe muitos transtornos para o trânsito nessa segunda-feira, André? O trânsito aí carregado. Nathalie, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, boa noite você que nos acompanha nesse momento. Uma árvore caiu sobre a Avenida Epaminondas ali no centro da capital amazonense. Isso aconteceu, claro, durante essa chuva de hoje. Inclusive o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana esteve no local porque a via ficou completamente interditada. Então houve uma orientação ali para os ônibus trafegarem por outras avenidas, ruas, como a José Clemente e Joaquim Sarmento, com desvios que começaram ali com essa interseção entre as avenidas Leonardo Malcher e Epaminondas. E agora há pouco entrei em contato com o IMMU, que informou que a via ali da Epaminondas já foi liberada aqui no centro da capital amazonense. Então, teve também outras ocorrências de chuva, que foi no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, onde parte de uma árvore também tombou na Avenida Oscar Borel, mas não houve ferimentos, né? E a gente também tem uma outra informação que alguns motoristas alegaram que enfrentaram dificuldades para transitar hoje na Avenida Torquato Tapajós durante essa chuva, por causa de um trecho ali da via nas proximidades da entrada do bairro Novo Israel, alagou, e por conta disso os veículos precisaram passar com cautela. A situação deixou o trânsito mais lento, com um longo congestionamento. Inclusive, vídeos que foram feitos por alguns motoristas questionou ali que esse problema é antigo. Nathalie e Carlão.
Beleza, André Meirelles, agora 6h59. 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É gravíssima a denúncia feita hoje por médicos sobre a situação do pronto-socorro 28 de agosto, um dos principais hospitais de Manaus. Eles alertam que, com a entrada do Agir na gestão, o número de leitos pode ser reduzido em mais de 30%. Isso significa menos atendimento para a população, especialmente num período crítico como o das festas de fim de ano. A situação é sim preocupante. Os médicos chegaram a recomendar que a população evite recorrer ao hospital durante este período. Como podemos aceitar que um hospital tão importante, que atende gente de Manaus e do interior, sofra um desmonte desse nível? É hora do governo do Amazonas, das autoridades de saúde e dos órgãos de controle darem respostas imediatas. Não podemos permitir que o povo pague o preço de uma gestão questionável. Se há irregularidades, que se enquadrem os responsáveis. O povo não aguenta mais descaso, é preciso agir agora. 18 horas. Agora 7h01, Nathalie, boa noite, até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.